Hello, pretadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Preto Cofane. O episódio de multiplicação chegou aqui no Gloob há poucas semanas e um personagem que me chamou muita atenção foi o Felix. Ele tem um certo momento ali no final do episódio que me deixou muito curioso. Ele revelou que ele não vai parar de fazer maldades por aí e que agora ele vai usar o Miraculous do Pavão de uma outra forma para benefício próprio. Mas quais seriam as motivações desse personagem agora? E nesse episódio de multiplicação a gente teve algumas pistas sobre esse novo arco do Felix e também algumas coisas que foram colocadas como spoilers escondidos sobre esse novo arco do personagem. E nesse vídeo eu vim destrinchar todos esses segredos e te contar quais são as minhas teorias para esse desenvolvimento do Felix a partir de agora. E aí, quer saber mais? Então se prepara e bora começar. Bom, o Felix ele é um personagem muito importante em Miraculous, porque ele já foi inserido com uma proposta específica, e ele não aparece em nenhum episódio se ele não tiver alguma importância, alguma relevância e algo pra agregar na história. Então você pode perceber que o desenvolvimento que o Felix tem ao longo dos episódios, ele sempre é muito bom, muito coeso e faz muito sentido. O primeiro episódio que ele aparece é o episódio que leva seu nome, o episódio Felix, onde ele se apresenta como personagem, é a primeira vez que a gente vê ele, a gente conhece o personagem pela primeira vez. E depois ele volta já em Gabriel Agreste causando muito, porque ele tá interessado em saber qual que é o segredo que o seu tio esconde, porque ele percebeu lá no episódio Felix que tem algumas coisas erradas ali. E no episódio Gabriel Agreste ele descobre realmente que o Gabriel tem algum contato com o grande vilão de Paris, e depois ele volta no episódio Risco e descobre todos os segredos do Gabriel. Ele descobre que o Gabriel Agreste é o Shadow Moth, que a sua tia tá embaixo da sua casa dentro de um caixão, e também pelo que parece descobre que ele e o Adrian são sentimonstros. Em contra-ataque ele acaba juntando esse arco de história dele junto com o arco de história do Gabriel e consegue fazer com que o Shadow Moth vire o Monarch, entregando todos os Miraculous pra ele e em troca pegando o Miraculous do Pavão. E o Felix ele é um personagem que por mais que você não goste muito, ele é muito interessante de assistir, porque ele é um personagem tão babaca, sem empatia, que é até engraçado ver o tão frio e calculista que ele consegue ser. Tudo que o Felix faz dentro da série é pra benefício próprio, ele nunca faz pra poder beneficiar outra pessoa, a não ser que seja sua mãe, porque ele tem um certo vínculo ali com a mãe dele muito forte. E em troca disso, a mamãe dele protege ele de tudo, a gente vê isso lá no episódio multiplicação, onde a Amelie meio que encobre tudo que o Felix faz, fala ali pra Ladybug e pro Cat Noir que ele não tava ali, que ela não fazia ideia onde ele tava, sendo que ele tava justamente ali no quarto, só esperando com que eles fossem embora. E o Felix é um personagem mimado, um personagem chato, que vai atrás das suas ambições, e acho que é isso que faz dele um personagem tão único e tão interessante de assistir. E o episódio de multiplicação, ele serviu pra gente ter informações novas sobre o Felix, porque até então, em contra-ataque, a gente meio que não precisava de mais nada. Esse primeiro arco de história do Felix, o contato dele com o Gabriel, esse primeiro arco dele já foi meio que encerrado, então a partir de agora o personagem precisa de uma nova motivação e um novo arco de história. É óbvio que isso não é uma obrigação do roteiro, mas como em multiplicação eles já começam a inserir o personagem de volta, significa que eles ainda assim vão explorar o Felix. Só que para que a gente entenda o que o Felix vai fazer a partir de agora, a gente tem que tentar entender primeiro qual que é o objetivo principal dele nesse novo arco. O objetivo dele no primeiro arco era descobrir o segredo do Gabriel, e ele consegue fazer isso. Esse era o objetivo dele. E qual que é o novo objetivo? E é bem aí que a gente tem os segredos e as coisas novas inseridas pro Felix no episódio multiplicação. Bom, na cena que a gente vê do Astro Cat e da Cosmobug, onde eles estão procurando informações sobre o Felix, nesse momento a gente descobre coisas muito interessantes sobre esse personagem. A primeira coisa é que seu pai se chamava Coach Fathom e que morreu no último ano, que a mãe dele é uma aristocrata e faz parte da nobreza britânica e que ele se formou no ensino médio muito rápido. Então a primeira coisa que a gente consegue extrair disso é que o Felix ele é um personagem muito inteligente. Eu acho que a gente já percebeu isso ao longo dos episódios com os planos que o Felix tem, que são sempre muito diretos e certeiros. Ele sabe o que ele tá fazendo. E eu arrisco em dizer que na realidade ele é o único personagem desse calibre ali na série. É o único personagem que tem uma inteligência maior do que os outros. E esse episódio serviu pra explicar por que ele é assim, porque ele teve uma criação muito diferente. Ele teve acesso aos melhores colégios, a melhor educação possível, e claro, por conta dos pais dele que são podres de rico. Só que ele também teve tempo de desenvolver essa parte de conversação, algo que, por exemplo, o Adrian não tem, porque ele vivia preso dentro de casa. Por mais que o pai dele pudesse, tivesse condições de pagar o melhor colégio do mundo pra ele. E um outro detalhe que a gente também descobre nesse episódio é que ele tem vários hobbies e que ele é medalhista nesses hobbies. Então pra você ver o quão inteligente ele é. E um outro detalhe bem legal, esse detalhe do ensino médio, que ele já tá formado no ensino médio, é um detalhe que assim, não é como se o ensino médio fosse super difícil pra alguém passar. Só que pela idade dele, era pra ele ainda estar estudando. Se a gente pegar, por exemplo, o Adrian, que é um personagem igual a ele, mesmo na idade, praticamente até na aparência, e também tendo pais ricos, o Adrian é bem diferente do Felix. Quando eu digo que eles são diferentes,
diferentes é justamente nessa questão de inteligência. O Adrian é mais burrinho, mais lerdo, enquanto o Felix é super inteligente. E justamente por esse fato do Adrian ainda tá no colégio e o Felix não tá mais, sendo que eles têm praticamente a mesma idade, é um negócio que é de se questionar. Mas daí você pode usar a cartada, mas o Adrian ele é triste, ele é depressivo porque, sei lá, a mãe dele morreu. Só que o pai do Felix também morreu. Os dois personagens são muito parecidos. Eu gosto até de ver os dois como se fosse um espelho, porque assim, é muito parecido a história dos dois, é extremamente parecido, assim. O que muda é só a personalidade, talvez, e a forma que eles agem, mas de resto é tudo muito igual. E detalhe que a gente nunca viu uma foto do pai do Felix, tá? Então assim, pode ser que esse Coach Phaeton seja até, sei lá, parecido com o Gabriel, eu não sei. Essa família é extremamente estranha. Mas junto desse detalhe que o Felix é muito inteligente, a gente tem essa questão do pai, Coach Phaeton, que acabou morrendo. Inclusive o sobrenome dele significa sondar, tá? No último vídeo eu falei que significava fantasma e uma galera me corrigiu nos comentários, então obrigado. Coach Phaeton, sondar. E uma coisa legal é que a gente não vê como que o Felix lida com a morte do pai, porque isso não é tratado na série. Eles não mostram isso. Até porque o Felix, ele é um personagem meio casca grossa, ele não fala muito com os outros, ele esconde os sentimentos e aparentemente é muito frio com todo mundo. Até mesmo com a própria mãe dele, ele parece demonstrar bem pouco os sentimentos dele. Uma cena inclusive lá do final do episódio Felix, ele conversa com a mãe dele, parece estar feliz, mas ao mesmo tempo ele tem aquela cara de malvado, é muito estranho, ele não demonstra tanto assim. A gente vê lá no episódio Felix que ele tem uma certa raiva do Adrian inicialmente, justamente porque o Adrian não foi no enterro do seu pai, porque o Gabriel não deixou, pra variar. E uma coisa também interessante é que ele fica chocado quando ele vê a Emily dentro do caixão. Eu acho que não é uma resposta do personagem muito cabível, pensando no Felix. Por exemplo, quando o Felix encontra os Miraculous, ele faz uma cara de tipo, eu já sabia, e eu acho que ele ia ter essa reação também com a Emily, mas parece que ele fica muito assustado, parece que ele tem medo e talvez um trauma disso. Será que esse momento de contato com a Emily fez ele lembrar do pai, fez ele lembrar de alguma coisa que a família ainda tá escondendo? Então eu não sei, talvez essa nova motivação que o Felix tem a partir de agora tenha alguma ligação com o seu pai, talvez ir atrás do seu pai, ou até talvez reviver ele. A gente também tem que levar em consideração que ele tá com o uso do Miraculous do Pavão, que basicamente pode criar uma pessoa do zero se ele quiser. Então será que talvez em algum episódio ele vai criar, sei lá, um sentimonstro do pai dele, ou algum sentimonstro que vá atrás de informações sobre o pai dele? E uma coisa que a gente também não sabe é como que o Coach Phaeton morreu, por que ele morreu, ou até quem matou ele. A Emily, por exemplo, a gente já tem uma luz ali no fim do túnel, sabe que foi por causa do Miraculous do Pavão, mas o Coach Phaeton também teve alguma ligação com isso? Ele tem alguma ligação com a Emily, ou não? E outra coisa, a gente não sabe, mas será que o Felix também sabe? Será que ele vai ter esse momento de descobrir? Porque daí a gente tem duas possibilidades. Pode ser que o Felix já saiba o que aconteceu com seu pai, e baseado nisso ele vai criar algum sentimonstro pra resolver essa questão, ou a segunda opção, que ele também não sabe, vai criar um sentimonstro talvez pra descobrir isso. E uma coisa que eu também acho que possa acontecer é o Felix contar tudo pro Adrian, contar tudo que ele sabe, porque assim como seu primo, ele também tá sofrendo muito, então talvez até não por ódio, talvez por empatia ele fale, pra que o Adrian saiba toda a verdade. O Felix sabe o quão dolorido é passar por tudo isso, e talvez ele queira que o Adrian também fosse honesto consigo mesmo, e que ele aprendesse a lidar com isso. Ou pode ser também que ele seja um grande babaca e só conte isso pra ver o Adrian ficar doido, e pode ser que até que ele use um sentimonstro pra isso. E aí a gente tem uma outra questão, como que o Adrian vai receber tudo isso? De que forma que ele vai absorver tudo isso? Será que ele vai reagir contra o Felix? O que será que ele vai fazer? É uma dúvida que eu tenho frequentemente. E até o fato de descobrir que ele é um sentimonstro porque o Adrian, tadinho, é uma pena e ainda nem sabe. E dessa forma eu acho que eles vão consolidar o Felix a partir de agora como um antagonista oficial ali da série. Lá no final do episódio de multiplicação a gente tem aquele card final e a gente consegue ver a Layla e o Felix. Eu achei muito engraçado porque a Layla, por exemplo, ela não tem uma grande participação no episódio. O Felix até você entende tá ali, mas a Layla não. Só que daí a gente tem um detalhe, se você vê a tonalidade da roupa que eles estão usando ali, a roupa que o Felix tá usando, ela tem tons de azul, e a roupa que a Layla tá usando tem tons de lilás. Então eu acho que talvez isso possa ser uma pista da consolidação dele como super vilões, ou também como antagonistas, com o Felix usando o Miraculous do Pavão e a Layla o Miraculous da Borboleta. Eu na realidade gosto de ver o Felix mais como antagonista, um personagem que tá ali, que faz coisas apenas pra benefício próprio, que acaba afetando Paris, e talvez ali outros personagens, e a Ladybug e Cat Noir vão ter que, de alguma forma, tentar impedir ele. Já a Layla eu consigo ver como uma vilã principal, que vai atacar a Ladybug e Cat Noir no futuro. Pelo menos na minha opinião, eu acho que é o que faz mais sentido. Então não sei vocês, eu acho que o Felix não vai ser um grande vilão futuramente, mas sim um bom antagonista. Eu acho que o Felix tem muita capacidade, e acho que até é um papel muito bom pra ele, faz muito mais sentido pro personagem. E basicamente é isso, eu acho que esse grande foco agora do personagem vai ser baseado principalmente no pai dele, e também sobre essa relação de descobrir o que aconteceu com seu pai, e esse paralelo que liga ele com o Adrian. Mas e você, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o Felix vai ter uma participação importante? E de que forma que ele vai ter? Bom, me conta aí nos comentários.
comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que toda semana tem vídeo de Miraculous aqui no canal. Eu espero vocês em breve. Até mais e tchau!